Quero jogar um assunto que gerou bastante curiosidade das pessoas e também polêmica, porque Jorge Viana, ex-senador petista, que é presidente da Agência de Promoção de Exportações do país, ele mudou o estatuto ali do órgão para eliminar a obrigatoriedade de ter fluência em inglês. Isso era obrigatório para a pessoa chefiar esse cargo. Essa mudança no estatuto ela só foi feita depois de sua nomeação em janeiro deste ano, ou seja, ele assumiu em janeiro. Então, até agora havia essa obrigação, mas ele não cumpre essa obrigação, porque ele não tem o certificado de proficiência em inglês. E aí ele é acusado também de ficar 3 meses de forma irregular neste cargo, apenas para garantir o seu salário, que é de R$65 mil. A questão que chama mais a atenção é que, para ocupar esse cargo, você é responsável por fazer a propaganda dos produtos brasileiros para o exterior. E aí o presidente não sabe falar inglês. A assessoria disse, não é que ele não sabe falar inglês, ele não conseguiria fazer um discurso em inglês, por exemplo. Por que vocês estão rindo, hein? Não sabe. Olha só, Evandro, hoje, num processo de estágio, de estágio, já tem empresas que pedem inglês avançado, no mínimo. Não tem como, é um mundo globalizado, sem inglês você não consegue sobreviver. Imagine numa organização como essa, o inglês é fundamental. E aí mostra também, né, quer dizer, é erro de tudo quanto é lado, porque também mostra um conflito de interesse. Então, eu mudo a regra para me beneficiar, né? Também não iria sobreviver no compliance de uma empresa. Então tá tudo errado perante o que tem acontecido no setor privado. Está em completo descompasso, um atraso. Veja que quando o Eduardo Bolsonaro pleiteou, né, ser um embaixador do Brasil, e eu não concordava com isso à época, um dos argumentos que se utilizava é que o inglês dele não era suficiente para isso. E ele fala bem. E ele fala bem. E usavam isso como um argumento. Então imagine isso, quer dizer, não tem um presidente dessa instituição, dessa magnitude, absurdo. Aliás, total. eu quero trazer um outro argumento que foi usado por pessoas que criticaram essa indicação. Porque no governo de Jair Bolsonaro ocorreu justamente a primeira baixa do governo lá em 2019, porque o indicado, que era o Alexandro Carreiro, na época também para a Apex, ele não era fluente em inglês e tinha essa regra e ele precisou deixar o cargo depois de 8 dias por conta de denúncias que foram feitas pela própria imprensa. Então, seriam 2 pesos, 2 medidas para casos diferentes ou governos diferentes. Agora, se muda a regra para que o indicado possa manter. Como é que você enxerga isso, hein, Segré? Cabide de emprego, se chama isso. E vou defender o Viana. Vou falar, Viana, não se preocupa. Você não sabe inglês, está tudo bem. Não tem problema. Me conta o que é o NCM. Me diga qual é a diferença entre uma cotação FOB e uma cotação CIF. Me diga o que é DDP, Delivery Duty Pay. E ele não vai saber também. E tudo isso precisa para quê? Para fazer o que ele precisa fazer. Projetar e aumentar as exportações brasileiras no mundo. NCM, nomenclatura comum do Mercosul. São 8 dígitos que todo produto tem para poder ser exportado. E a partir desse número, identifica-se quais são os requisitos que esse produto tem para entrar na China e quais são os tributos que esse produto vai ter que pagar no destino. Então, eu dispensaria até o inglês. Mas sabe qual é a questão? Qualquer um dessas pessoas, eu convido a que tire do currículo que é ex-senador e saia no mercado a ver se alguma empresa contrata eles, com o conhecimento que eles têm. Se alguma empresa, sem mencionar que foi ex-senador, porque aí tentam ver de que forma pode favorecer com alguma legislação ou alguma coisa, contratasse a essa pessoa ou a qualquer outra com um salário de R$65 mil, aí digo, senhor, nós perdemos uma iminência em termos de comércio exterior. Se isso não for assim, é um cabide de emprego. Quero saber de você, Piperno, porque a assessoria de imprensa também de Viana diz que ele tem competência para ocupar o cargo, só não tem um inglês muito bom. Piperno. Eu estranharia se a assessoria dissesse o contrário, né? Como eu contratar um advogado e ele falar, o Fábio Piperno é culpado. Mas aí, olha, a Apex, eu conheci a Apex, fui em 2009, fui lá fazer uma entrevista com o então presidente da Apex, que era até, eu esqueci o nome dele, era um baixinho que depois foi ministro da Dilma, um gaúcho, falava muito bem, por sinal. Mas eu até hoje, eu vi um monte de coisa lá que a Apex fazia, inclusive o espaço interno é muito agradável, muito bonito, pelo menos era na época e tal.
E a Apex, você mencionou um dirigente indicado pelo presidente Bolsonaro. No começo do governo Bolsonaro, a Apex foi um foco de muita confusão. Teve lá uma moça, enfim, de sobrenome, acho que Catelani, que também foi nomeada presidente em um determinado momento. Aí alguém brigou com ela brigou com alguém. O fato é que... E brigou em português ou em inglês? Acho que brigaram em português naquele momento, né? Mas o fato é que eu até hoje, por melhores que tenham sido alguns dos ocupantes desse cargo, e por melhores que sejam os serviços da Apex, e repito, achei o ambiente muito agradável lá quando fui, eu até hoje eu não entendi a utilidade da Apex por uma simples questão. A Apex, na minha avaliação, tudo que a Apex faz, e de fato ela faz, olha, muito bem uma série de coisas, e eu já vi isso, todas essas ações, elas poderiam ser executadas pelo Ministério do Comércio Exterior. Então, olha, que se não quiser matar a Apex, que se torne, por exemplo, um departamento do Ministério do Comércio Exterior. Não há necessidade dessa empresa, né, ter essa vida autônoma e aí gerar esse tipo de disputa, de braço de ferro, de indicação de presidente, de dirigente e tal. Então, eu acho que a Apex é algo que deveria ser repensado por qualquer governo. Ou seja, não era nem para nós estarmos tendo essa discussão. Fala, Segré. Precisa ter, Apex, precisa ter. E vou justificar por quê. Porque todo país, inclusive estados provinciais, também tem. São Paulo exporta, Minas Gerais exporta. Dentro do ministério, sim. Mas é uma questão técnica. Argentina tem, México tem, Colômbia tem, a própria Barcelona, inclusive, tem uma especificamente de Barcelona, não sendo da de Espanha. Precisa ter. Mas como soluciona isso? Em lugar de colocar um monte de ex-políticos que, por uma devolução de favores, tem que estar no seu lugar para ter um salário de 65 mil reais que ninguém pagaria no mercado particular ou privado, coloca um concurso público. Faz o concurso público de qualquer coisa, de secretário para baixo, faz um concurso público, porque aí vai entrar a pessoa que sabe do assunto, vai ter um edital dizendo, ó, para esse cargo que é projeção de exportações no mundo, precisa ter inglês, não tem como não ter inglês. E precisa saber de comércio exterior. Se não sabe o que é NSM, não venha, não perca tempo. E aí você coloca uma pessoa que é boa fazendo isso porque ela sabe disso. E tem que pagar um salário bom porque no setor privado ela vai ter um salário bom. Então você tem uma pessoa que sabe do assunto. Não interessa o governo. Não importa o governo. Pode mudar o governo, é política de Estado. Você tem um melhor aí para trabalhar. Então evita que tenha um monte de ex-senador, ex-deputado que não presta para nada, mas tem que estar aí porque devemos algum favor para ele. E o que isso também rende de crítica para o governo federal, que coloca uma pessoa e mais do que isso altera uma questão para que ela possa permanecer lá com um salário de 65 mil. É um baita conflito de interesse, né? Um favorecimento pessoal, um absurdo tudo isso, mas a gente tem a presidente dos BRICS, que também não fala inglês, presidente de um banco que tem uma carteira aí de, se eu não me engano, 50 bilhões de dólares em ativos. Temos agora o presidente da Apex também, né, que lida com comércio internacional, exportações, que também não fala inglês. Daqui a pouco, Evandro, diplomata não vai precisar também falar uma outra língua, só o português vai bastar. Quer arrematar algo, Piperno? Não, eu insisto, eu acho que a Apex poderia estar, enfim, a estrutura dela dentro do Ministério do Comércio Exterior. É uma agência que já teve relevante serviço e tal, mas nada disso até hoje me convenceu.